Oi, gente! Gente, acabei de comer. Não sei porque eu tô vendo leves 2 chifrinhos. Vocês estão vendo também? Aquele, sabe? Aquele pá que bate depois do almoço. Então eu tô assim. Eu tô assim desde que eu acordei, né? Gente, mas eu tô vendo 2 chifrinhos aqui. Eu percebi que todos os vídeos que eu tenho até agora no canal, eu tô horrorosa de horrível. Então eu decidi aparecer mais bonitinha pra vocês. Gente, hoje eu vim contar a história que eu já tentei gravar esse vídeo diversas e milhares de vezes, mas eu nunca consigo. Mentira, consigo sim. O problema é que eu fico meio receosa de postar. Caso você tenha estudado comigo, saiba dessa história, viveu comigo neste momento, pode ficar despreocupado que eu não vou falar o nome de ninguém, tá? Não vou falar o nome de ninguém porque eu tenho medo de morrer. Hoje em dia eu moro nesse estado, né? Aí não tem problema pra mim, mas aí as pessoas que ficam... Só lamento. Ai, gente, mas eu queria contar porque essa é uma história de verdade, muito boa. Eu fico olhando assim, nossa, que horrível. Eu fico olhando e a gente fica rindo das coisas que aconteceram, a gente fica misericórdia. Mas real, gente, foi assustador quando aconteceu, tá? E assim, vamos lá pra história. Um belo dia, tivemos aula de educação física. E nessa aula de educação física tinha um garoto que eu vou chamar de Joãozinho, tá? Joãozinho estava lá sentado, escorado no canto, sozinho. Estou contando, obviamente, minha versão da história. Há quem diga, pessoas da sala, que essas pessoas falaram com ele primeiro, com o Joãozinho primeiro. Não sei, porque isso foi bem no início das aulas e ele real não falava com ninguém. Vou falar com ele porque eu sou uma mãe, entendeu? Eu sou uma mãe e eu sou uma mãe que todo mundo falaria, Arielle, para de ser trouxa, Arielle, que tu gosta de todo mundo, fala com todo mundo, acha todo mundo legal, todo mundo bonito, todo mundo é fofo. Mas não é, e eu realmente sou trouxa. Até minha psicóloga falou, Arielle, você é trouxa, pai. claro que ela não falou com essas palavras, né? Ela falou de um jeito mais psicólogo, entendeu? Mais psicológico. Ela falou de um jeito mais sofisticado. Que eu sou trouxa. Mas enfim. Tava lá, linda, de maravilhosa, de bonita, de... Fui lá falar, cheguei. Oi, tudo bem? Hello, como é que você está? E a gente começou a conversar e eu trouxe ele mais pro nosso grupinho. As panelinhas normal de costume, né? Que todo mundo odeia e ama ao mesmo tempo. Porque eu sei que você também não gosta de se misturar. Tu não gosta de panelinha, mas tu não gosta de se misturar, que eu sei. Eu sei. Até que um dia... ele começou a pegar umas intimidades com a gente. E aí contou umas coisas sobre ele. Que ele era gay. E que ele gostava de um menino da sala. Gente, aí começa o problema. Ele pode ser o que ele quiser. Só não começa a perseguir os outros que nem louco. Vou contar pra vocês. E até então, minha gente, tava tudo bem. Até então tava tudo muito ok. Assim, tava tudo muito normal. A gente não precisa nada de estranho. E essa pessoa começou, o Joãozinho começou a se achar muito próximo da gente, né? Joãozinho começou a querer forçar uma amizade, entendeu? Uma coisa assim, bem, tipo assim, me ama, eu te mato. Uma coisa meio básica, assim, sabe? Por exemplo, a gente ia no banheiro, ele queria ir no banheiro feminino junto com a gente, sabe? Tipo, entrar no banheiro feminino, ficar esperando lá na porta. Pra onde a gente ia, ele queria estar junto. Gente, a gente chegava super cedo pra ele não ter que, tipo, sentar ali no meio da gente. Porque, tipo, ele pegava a cadeira, sentava lá e queria ficar grudado, tipo, botar a cadeira do lado, assim, sabe? Gente, ele começava a chorar e aí ele virava, assim, a cara. Ele tem uns olhos muito grandes, olhos verdes, sabe? E ele ficava assim, ó. E ele fazia barulho só pra gente escutar. Gente, uma coisa assim, muito crazy, muito louca. E assim, isso eu estou falando porque eu fui começando a perceber umas coisas esquisitas no final. Porque eu fui trouxiane há muito tempo. Por quê? Porque esse garoto, ele começou a perseguir o crush dele. O Joãozinho começou a perseguir o crush dele. O Joãozinho pegou, comprou perfume igual do garoto. Ele chegou na escola um dia e falou, gente, sente o cheiro. Esse cheiro aqui é de quem? A gente não tá entendendo, né? E olha, esse cheiro aqui finalmente eu achei o perfume de fulano. E assim, já foi esquisito. Depois disso, ele começou a inventar uma história na sala. E aí o Joãozinho, ele começou a... Não que todo mundo amasse ele, todo mundo sabia que ele era meio esquisito, meio estranho. Porém, a gente... Para as pessoas eram legais com ele, simpatizavam, porque ele era um garoto inofensivo, assim, uma pessoa tranquila.
Então, Joãozinho ganhou meio que a amizade das pessoas, sabe? Não sei explicar. Então, esse garoto que ele gostava, ele mandava mensagem, ele ficava perturbando. E esse garoto, ele só, tipo, não queria. Da primeira vez ele falou, não, tal, pá, porque eu não gosto e afins. Só que depois ele começou a perturbar esse menino. E aí ele parou de responder e eu não sei o que aconteceu, mas aí veio na sala que ele era homofóbico, que ele tava sendo grosso com o Joãozinho e que... Enfim, a sala começou a odiar ele, começou a se chamar de nossa, muita coisa. Eu não chamava, eu não zoava, não fazia bullying com o garoto lá. Não, mas eu, assim, dentro de mim, eu tava do lado do Joãozinho porque eu achava real que tinham tratado ele mal. E assim, depois de um tempo, as minhas amigas começaram a achar muito esquisito, começaram a se afastar, e ela falou, e ele se afastou bem. A gente não brigou, a gente não deixou de ser amiga, porém elas se afastaram dele, e eu não me afastei dele, porque eu tinha pena dele, né? Até que ele começou a ser mais esquisito ainda comigo, porque ele percebeu que as pessoas do meu grupinho, assim, das pessoas que andavam comigo, não estavam muito curtindo a presença dele. Então ele começou a fazer umas coisas mais esquisitas, né? Eu lembro que ele me mandava print das mensagens que ele mandava pro garoto, e o garoto nunca respondia, mas ele sempre ficava mandando muito print, falando, olha o que você acha. Eu falei, olha, acho melhor você desistir, tentar outra coisa, porque isso aí não vai dar certo, entendeu? Ele também pegava e ele saía de casa à noite, tipo, tarde da noite. Gente, tarde mesmo, tipo, meia-noite, 3 horas da manhã, mandava mensagem e falava, olha, eu tô passando fome, tô passando frio, eu fugi de casa. E aí ele inventava de faltar no dia seguinte, e eu ficava com uma preocupação, e minha mãe não sabia o que era. Assim, gente, se a ideia dele foi assustar, ele conseguiu. Verdade, porque assim, todo mundo ficou preocupado, e minha mãe falava, meu Deus, Arielle, para de falar com esse garoto, se afasta dele, vai que acontece alguma coisa. Gente, ele já foi na minha casa, já foi de forma obrigada, porque eu não queria, mas eu vou falar, tipo, não, tu vai falar de um monte de gente em volta, eu ia falar, não. Mas foi antes de todo mundo cair a ficha, né? E aí, o que aconteceu? Ele mandava mensagem tarde da noite falando que tinha saído de casa, que não aguentava a vida dele, sendo que a mãe dele é uma pessoa super legal. É claro que eu não sei tudo sobre a vida dele, com certeza ele deve ter os problemas dele, que todo mundo tem seus problemas. Porém, gente, era forçado demais. Acho que ele tinha um certo transtorno de personalidade, porque ele tem dia que ele tava muito bem e tem dia que ele tava muito mal, mas não no sentido de ficar triste, porque ele sempre fazia essas cenas, não era tristeza de verdade, né? Quem sou eu pra falar da tristeza dos outros? Mas você via que não era tristeza de verdade, era mais uma raiva. Então tinha dia que ele tava muito feliz, muito bem com todo mundo, e tinha dia que ele tava muito agressivo, pelo menos comigo. Ele sentava do meu lado, que ele queria puxar a cadeira pra sentar do meu lado. E aí, do nada, ele pegava e virava assim pra mim e perguntava se eu amava ele. E eu, assim, eu não tenho essa facilidade de falar que eu amo as pessoas, sabe? E ele perguntou pra mim se eu amava ele. Eu falei... Na verdade, eu não falei nada, porque eu não sabia. E só aquele intervalinho de tempo, sabe? Que tem pra você raciocinar e pensar no que você vai responder quando você não quer responder o que você tem que responder. E aí ele pegava e falava... E ele segurava meu bracinho e falava assim... Fala que me ama, que não sei o que, fala que me ama. E... de uma forma muito agressiva, ele se transformava. E quando eu falava que amava ele pegava e meio que relaxava e virava a cara e dava um sorriso. E isso era perturbador. Era assustador, incomodava, era chato, era esquisito, era estranho. De tanto ele fazer essas crises, esse negócio de sumir, de falar que saiu de casa, de inventar coisas, de parar de responder, de não ir pra escola do nada, eu parei de me preocupar. E eu nunca sabia, sabe, se chamava a polícia, se falava com alguém. Tinha dia que ele falava que fazia isso, depois voltava pra casa. Ele gostava de deixar a gente sempre nesse estado, sabe? Nessa situação desconfortável. A última, assim, tipo, que foi a coisa que mais foi decisiva pra gente parar de ser amigo dele, pra eu parar de ser amigo dele. Porque tinha algumas pessoas que pararam de falar com ele, tinha algumas pessoas, assim como eu, que falava também, assim, de vez em quando. Ele contou pra essas meninas do meu grupo que ele tava muito chateado com esse garoto. E, gente, esse garoto não tinha feito nada, sabe? Sabe uma história que já tava passada? Todo mundo fazia bullying com aquele garoto. E às vezes era um bullying que as pessoas falavam que era brincadeira, e às vezes era pesado de verdade.
Esse menino falou que já tava muito chateado, que ele tava sendo tratado muito mal, que ele tava muito triste, muito arrasado. E que, já que esse fulano, que ele era apaixonado, que ele amava, não queria ficar com ele, ele falou que mataria ele, queria contratar pessoas pra deixar ele paraplégico. Gente, ele falava coisas assustadoras que ia fazer com o garoto, porque se esse garoto não podia ficar com ele, não podia ficar com ninguém. E aí a gente começou a fazer isso, se afastar. Não foi um afastamento brutal. Pá, bora pra lá. Não, a gente começou a falar mais baixo, não falava mais coisas perto dele, porque ele trazia, como ele era amigo das pessoas da sala, não amigo, mas assim, ele tinha uma relação boa com as pessoas da sala, digamos assim. Ele trazia a fofoca de todo canto, porque ele era um fofoqueiro. As pessoas podiam não falar com ele, mas ele escutava e ele contava. Então, que se afastou, ele migrou para outro canto da sala, começou a conversar com outras pessoas, e acontecendo coisas com essas outras pessoas, que no começo elas estavam aturando, estavam gostando, mas depois elas começaram a não gostar, a não andar mais, a não se dar bem, e começaram assim a se afastar dele também. Até que um dia ele teve que... As pessoas já estavam, todo mundo já meio que cansado dele, né? Porque ele dava esses showzinhos de choro. Até que um dia ele deu uma crisezinha e ele foi... A professora mandou ele se retirar da sala. Enfim, mandou ele se retirar da sala, como sempre. E aí... as pessoas começaram a colocar em xeque. Poxa, que estranho, ele sempre faz isso, que não sei o que. Tinha umas pessoas que nunca tiveram paciência com ele, nunca gostaram dele. As pessoas começaram a colocar em xeque. A princípio, a professora, e assim quando a gente também chamou a diretora, acharam que era um problema nosso. Como eu falei, a nossa turma era uma turma problemática. Imagina o cenário, né? Uma turma problemática. Então... não levavam muita fé, achava que a gente tava querendo só expulsar mais um aluno, entendeu? Alguma coisa do tipo. As pessoas começaram a falar, até eu falei, e aí a gente falou, professora, não, a gente não tá querendo expulsar mais um aluno, é porque a gente acha que realmente ele tem algum tipo de problema, alguma coisa estranha. E a gente falou das ameaças que ele tinha feito, das perseguições estranhas, das mensagens que ele me mandava à noite. E aí a professora viu que era, tipo, uma coisa mais uou. Era caso de conversar com os pais, era caso de resolver. Porque assim, se o problema fosse só a gente não gostava do aluno, queria trocar ele de sala, ele trocava de sala e acabou. Mas ele ia continuar no mesmo colégio. Então o nosso problema não era esse. Também a gente não queria expulsar o aluno, a gente queria resolver o problema. Porque a gente chamou a diretora pra conversar. A professora perguntou se a gente queria que chamasse a diretora e ela falou assim, ó, vocês têm que falar tudo que vocês falaram aqui pra mim. E aí, tudo bem. A professora, eu lembro que ela escolheu 2 alunos, foi eu e minha amiga, pra contarmos a história. E aí, tipo, ficou uns 2, 3 dias resolvendo isso. E ele ainda continuou na sala mais 2 semanas e todo mundo sem falar com ele. E qual foi a solução, pelo menos quando eu tava lá na secretaria? Porque ela chamou 2 alunos, porque todo mundo começou, tipo, a falar, a jogar coisa estranha em cima, né, falar tudo dele. E ela achou que tava muita confusão e ela me chamou, eu e minha amiga lá na secretaria, pra gente poder falar o que tava acontecendo. E aí, gente, adivinhem qual foi a resposta dela pra mim? A gente não pode fazer nada. A melhor solução que eu tenho pra vocês é vocês ignorarem aquele aluno. E é isso, tipo, vocês ignoram ele, não falam com ele, entendeu? Que daí não tem problema. Gente, olha a solução. Olha. Gente, eu fico imaginando. Graças a Deus, não aconteceu nada. A gente ficou um tempo, depois que a turma ficou sabendo, ficamos essas semanas que ele ainda continuou na nossa sala, preocupado dele matar o garoto, alguma coisa do tipo. Foi pra assustar? Talvez, não sei, nunca vou saber. Graças a Deus que nada aconteceu. Mas eu fico pensando se fosse se esse garoto, esse Joãozinho, tivesse real coragem de agredir alguém da sala. Fico pensando se esse garoto tivesse, sei lá, uma depressão e queria se matar. Porque ele sempre falava isso também. Queria se matar, que não gostava da vida, não gostava da mãe, não gostava do universo, não gostava do mundo. Ah, queria sumir. Sempre foi assim. Gente, imagina se ele tivesse real coragem de fazer isso. Imagina se tivesse feito isso realmente. A culpa seria da instituição. Nós, como alunos, no primeiro momento, a gente decidiu ignorar também a situação, sabe? Só que depois, quando a gente viu que tinha outras pessoas com a mesma situação, quando a gente viu que a gente podia não só resolver o nosso problema, mas podíamos de alguma forma ajudar ele também, nós falamos com alguém que podia resolver, um adulto, porque é isso que as pessoas falam, falem com o adulto. E aí falamos com a nossa professora, e a nossa professora, graças a Deus, nos ouviu, mas o que ela podia fazer que estava no alcance dela é chamar a diretora pra conversar. Gente, a diretora não falou nada, ela falou pra gente ignorar o aluno. Gente, eu fico imaginando o estado daquele aluno. Eu não sei, real, tô repetindo, não sei se foi só pra assustar. Mas se fosse uma pessoa que tivesse realmente coragem de fazer algo do tipo que ele falava, estaria tudo ruim.
e a culpa seria do colégio. Mas se acontecer alguma coisa e você poderia ter ajudado de alguma forma, isso vai ser horrível. Não só pra você, mas imagina, tua família sabe que você é amigo daquela pessoa e aí você olha pra aquela família desesperada e aí você poderia ter feito alguma coisa, sabe? É como se você tivesse destruído uma família. Gente, calar, se calar, não falar é colaborar para que algo aconteça. Quem cala consente. Então, tem gente que não sabe que é amado, sabe? Tem gente que não entende o que é amor, às vezes não recebe carinho de casa, ou às vezes recebe e não entende isso. E tudo vai continuar assim, nada vai mudar, ele vai continuar tendo problemas com a família, ou a família vai continuar não sabendo lidar com aquela pessoa, porque você sabe o que ela tá precisando, porque ela de alguma forma falou com você, ela deu um sinal, ela falou em palavras claras, e aí você pode chegar na família daquela pessoa e falar, olha, fulano tá precisando de ajuda, fulano tá precisando disso e disso, fulano falou isso e isso pra mim. Você pode mudar a história de alguém. Gente, é esse o vídeo. Espero que vocês tenham entendido, gostado da história e aprendido alguma coisa. Porque foi bem assustador, foi bem estranho, foi esquisito. E é isso, gente. Acho que não tem mais nada pra falar. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.